Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: que vos ordenou Moisés? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir as minhas crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, iniciamos essa Santa Missa nos lembrando da ressurreição. Falei que essa é a base de tudo. Esse é o nosso maior foco. Sim, nós adoramos um Deus que é vivo, que morreu, ressuscitou e é vivo para sempre. E nós somos o povo do ressuscitado. Eu posso dizer também, nós somos o povo da vida. A morte não é da nossa turma. Jesus superou ela e Jesus nos chamou para sermos testemunhas da vida que Deus criou. E hoje as leituras, eu vou focar mais na primeira e no Evangelho, mas sempre é muita coisa, né, para explicar. Hoje as leituras nos lembram muito claramente de várias verdades que eu queria aprofundar com vocês. Primeiramente, nós temos um Criador. A primeira coisa que a gente confessa no creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador. E tem uma diferença fundamental entre o Criador e a criação. Não dá para trocar os lugares.
Ele é o Criador, nós somos a criação. E se Ele é o Criador, Ele também é quem dá a definição. Sim, se eu invento uma máquina, sou eu quem vai dizer para que ela funciona, como deve cuidar e qual é o tipo de material que você tem que usar para trabalhar com ela. O ser humano, irmãos e irmãs, primeira verdade que as leituras hoje deixam muito claro. O ser humano não se tem criado a si mesmo e não se dá a sua definição a si mesmo. Grande mentira das ideologias do nosso tempo. Essa ilusão que eu pudesse definir o que eu sou. Não. Ele tem me dado a minha definição, pois Ele é o meu Criador. Ele tem esse direito de me dizer quem eu sou. E na verdade mais profunda, só Deus sabe quem você, no mais íntimo da sua existência, é. Nem a sua esposa sabe, nem o padre, nem a sociedade, nem a política. Só Deus sabe quem você foi criado para ser. Primeira verdade. Segunda verdade, Deus que criou o ser humano para Ele revelar a Deus nesse mundo, tem nos criado numa reciprocidade, numa complementaridade entre homem e mulher. Sim, Deus criou homem e mulher e mais nada. Esse é o ser humano. E Deus criou homem e mulher para se unirem e para eles serem uma carne e para eles criarem crianças e serem família. Sim, esse é o desenho de Deus feito para a humanidade. Sempre vou dizer que o que eu vivo, a vocação do celibato, é uma exceção. É algo que entrou acima do normal com a encarnação de Jesus, com a sua morte na cruz, que Ele chama certas pessoas para não se casar. Mas o desenho de Deus para o ser humano é o casamento, sim. E Deus, irmãos e irmãs, grande surpresa, Deus acha bom, tá bom? Deus acha bom a união sexual e de vida e de amor entre homem e mulher. Ele nunca vai se cansar de achar bom. Ele nunca vai criar um ser humano com um outro propósito do que este. Deus acha bom. E hoje vamos encontrar Jesus defendendo com fervor e com muita clareza vários aspectos sobre isso. Vamos entrar nisso. Primeiramente, vêm homens ao encontro dele que já não acreditam mais nesse mistério divino. Eles já vêm com esse, como Jesus depois menciona, coração endurecido e dizem, diga já, que o negócio com homem e mulher, com casamento não presta, né? Vamos falar sobre como se desfazer disso. Mas Jesus nem um milímetro entra nessa linha deles, nem um pouco. Ele deixa muito claro que a lei do divórcio que existe na lei de Moisés é uma coisa humana. Ele diz, Moisés descreveu isso para você e depois ele vai dizer o que Deus tinha feito. Pois Deus lhes criou, homem e mulher, para ser uma carne. E ele vai defender, sabe o quê? Isso para mim é muito claro. Depois que ouvimos na leitura
que a mulher é feito do material mesmo do homem, da região central, ok? A costela protege o coração. É um osso de proteção até ao redor dos órgãos mais essenciais, ok? Depois que temos ouvido na leitura que a mulher é criada do mesmo material do que o homem, que não tem diferença, que não ele é criado de Deus, ela... Não. A leitura deixa muito claro que ele diz, isso é osso do meu osso, carne da minha carne. Isso é uma relação, irmãos e irmãs, eu não sei muito bem expressar em português, por causa disso vou fazer o sinal. É uma relação, não é ele acima dela, é o mesmo, tá bom? Nós ouvimos que homem e mulher têm absolutamente a mesma dignidade, sem diferença nenhuma. E depois, Jesus vai defender no casamento, sabe quem? A mulher. Pois a lei de Moisés já foi dada para melhorar a situação da mulher, pois uma mulher que já era casada e agora não era mais, na consciência desse povo não teve mais valor. Com uma mulher dessa você iria fazer o que quiser. E Moisés exige os homens a menos dar um documento que ela tem na mão para dizer, bom, o meu esposo me quis deixar, mas eu não sou culpada, eu não sou mulher qualquer, eu sou uma mulher triste que foi deixada, que foi mandada embora do seu esposo. Nisso, ela guarda o seu lugar na sociedade. Moisés já defende a mulher, mas Jesus vai mais profundo. Ele vai dizer, não, você não tem direito de deixar a mulher que você amou na sua juventude. Para quem você tem dado o seu sim, homem. Você é responsável pela tua vida inteira. Gostando ou não. Você tem uma responsabilidade por essa filha de Deus que tem a mesma dignidade que você. Jesus, primeiramente, defende o desígnio de Deus. Deus lhes fez assim. E não endurecem os vossos corações, fazendo as vossas leis humanas, mas acolhem o que Deus tem feito. Se dobram diante da majestade de Deus e aceitam o que Ele fez. Depois, Ele defende a mulher. Não, você não tem direito de deixar ela. E se você se une com uma outra, você comete adultério. Ponto. Jesus, não Padre Uli, tá bom? O nosso Senhor é este. E é muito claro. Lá não tem nada de interpretar. É muito claro. Claro, do outro lado, a mesma coisa. Né? A mulher também não tem direito, uma vez casada, de ficar com o outro. Terceiro ponto. Para mim é muito, muito interessante, irmãos e irmãs, e não é somente no Evangelho de Lucas, é nos outros que contêm essa cena, é a mesma coisa. Depois de ter falado sobre a relação entre homem e mulher, sempre vem essa cena onde Jesus chama no meio o quê? Uma criança. E, irmãos e irmãs, hoje ele tem que defender no Evangelho a verdade de Deus, sabe contra quem? Contra os seus apóstolos, contra os seus discípulos. Os discípulos, muitas vezes no Evangelho, nos dão um exemplo péssimo para a gente aprender. Eles aprenderam, tá bom? Mas no Evangelho, quem mais erra, depois dos fariseus, vamos dizer, são os discípulos. E hoje eu vou ser muito claro, irmãos e irmãs. Os discípulos, depois que Jesus já foi muito claro com os fariseus sobre o casamento, em casa eles vêm de novo e dizem, sério Jesus? É mesmo?
Tem que ficar com a minha mulher a vida inteira? Diga. Eles não aceitaram ainda e querem de novo tentar. E depois piora. Jesus acabou a sua pregação. Agora alguém vem para Jesus poder abençoar as crianças. Eu vou dizer um pouco cruel hoje, irmãos e irmãs, pois a verdade às vezes dói. E se a gente não tem coragem de dizer a verdade quando dói, a gente vai trair ela. Sabe qual é a atitude com a qual os discípulos agem? Eles agem com uma atitude abortista. Vem alguém trazer a criança no meio, e os discípulos, não, deixe fora. Aqui não tem lugar para a criança, esse é o nosso espaço. Incomoda. E aí Jesus fica com raiva. Bom, o Evangelho diz que ele se aborreceu. Ele diz, agora chega. Deixam as crianças no meio. Pois são as crianças que têm o primeiro acesso a Deus. E irmãos e irmãs, não é por acaso que ele fala isso depois de falar do casamento. Pois a próxima defesa que ele faz é da criança. E Deus, irmãos e irmãs, e Jesus é o Filho de Deus que nos revela o coração de Deus. Deus sempre, sem exceção, é em favor da criança. Deus ama o ser humano. E o ser humano é uma criança. Se lembra que você é uma criança que cresceu um pouco. E Deus era em seu favor. E Deus é em favor de cada criança que existe, desde o primeiro segundo da sua existência. Jesus vai dizer, e vocês não vão tirar a criança do meio do casamento. Pois o casamento é um teto construído entre homem e mulher para dar debaixo um espaço para quem? Para a criança. O casamento tem um objetivo. E esse objetivo é colaborar com Deus que ama, que surpresa, que ama o ser humano. Deus nunca vai falar que os bichos são a melhor existência, o que é muito moda de colocar nas redes sociais. O bicho é melhor, o ser humano é tão ruim, só faz mal, o cachorro é... Não, isso não é de Deus, irmãos e irmãs. A paixão de Deus somos nós, é você, é a criança que você é. E aí eu vou entrar, irmãos e irmãs, no assunto que nessa semana a igreja no Brasil colocou no centro, é a semana do nascituro. Nós vivemos nessa semana a semana da vida. Ontem no bairro Belchior a gente fez uma pequena, mas muito linda marcha pela vida, rezando o terço. As crianças fizeram catarses, foi muito bonito. Fico muito grato que o Padre Ítalo existiu mesmo de milhões de outras preocupações. Vamos fazer. Irmãos e irmãs, nós, se queremos viver o desígnio de Deus, se queremos ser de Jesus, nós temos que ser em favor de crianças sem exceção nenhuma. E o casamento existe para a criança. E se a gente segue esse espírito abortista que primeiramente entra no pensamento, sabe como entra esse espírito abortista? Ele entra assim: hoje é muito difícil de ter muitos filhos, pois é tudo muito caro. Assim ele entra na nossa cabeça. Você já tem 3 filhos, agora vamos fazer a laqueadura, né? Senão fica demais. Os médicos, quase todos os médicos,
hoje vão sugerir a uma mulher depois da terceira criança, tudo é gravidez de risco hoje. Não? E quase sempre depois da terceira criança, a senhora não quer fazer laqueadura. Sabe o que isso é? Isso é um espírito abortista nas nossas cabeças. Eu vou fazer mais 2 passos, irmãos, depois deixo a gente celebrar a liturgia, a Eucaristia, onde tudo Jesus vai acolher o que tem de errado em nós, tá bom? Nós podemos ter coragem de enfrentar o errado, pois Ele está aqui para assumir todos os nossos erros, para nos perdoar tudo que a gente já errou. E quase ninguém de nós não errou nesse aspecto, pois nós vivemos no meio dessa sociedade, é muito difícil resistir a esse espírito abortista, ok? Quais são os passos, irmãos e irmãs? Primeiramente, a gente vai achar muito caro e muito trabalho crianças. E vai dizer, bom, 2 e já está bom. Mas Deus não falou isso. Deus nunca falou 2 e já está bom. Deus falou, multiplicai-vos. E Deus ama cada criança, não só os primeiros 2. Primeiro passo, a gente já vai deixar o desígnio de Deus e vai lhe substituir sobre as nossas concepções modernas. Como se 30 anos atrás teria sido mais fácil de criar mais filhos. Era não. Era mais difícil. Primeiro passo. O segundo passo é que a gente defendendo a mulher, tá bom? Na maior parte dos casos não é a mulher, é mais o homem que está atrás disso. Vamos dizer, esse negócio da igreja que não pode usar anticoncepcionais, tão rígido não precisa ser. Vamos usar sim. O próximo passo é desobediência aos mandamentos da igreja, pois 68, muito claramente, a igreja proibiu todos os anticoncepcionais que não é método de Billings. Para nós católicos, nada disso é lícito, muito claramente. Segundo passo é que a gente não vai ficar tão sério mais não. Sabe o que é o terceiro passo? E aí entramos num espaço muito escuro, meus irmãos e irmãs. Semana do Nascituro. A gente aceita silencioso que uma parte dos anticoncepcionais não evitam que a criança nasce, mas matam ela depois de ter sido gerado. Ok? Dos medicamentos anticoncepcionais, uma faixa entre 10% e 20% do efeito não é evitar que a criança vai ser gerada, mas matar ela depois. Tem uma certa porcentagem que a gente silenciosamente corre esse risco. E repito, normalmente não é tanto a mulher atrás disso. O terceiro passo, irmãos e irmãs, dói, tá bom? Mas a verdade às vezes dói. O terceiro passo é que a gente mata. Sim. Eu não estou falando do aborto tanto, né? Aí a gente está consciente. Se você vai numa clínica, o médico vai matar o teu filho, a tua filha. Eu estou falando sobre o quê? Eu estou falando sobre o DIU. Sabe o que o DIU faz no corpo de uma mulher que é um templo da vida, criada de Deus para ser o santuário da vida, onde Ele cria? Sabe o que o DIU faz? Eu vou comparar isso. A criança com o DIU vai ser gerada. Ok? E desde o primeiro segundo, toda a personalidade, a cor dos olhos, o tamanho, a cor dos cabelos, tudo é claramente definido, perfeito, só vai crescer. O ser humano está. E a criança no seio da mãe agora
vai buscar por ser acolhida na casa onde ela vai sobreviver. Imagina uma pessoa que anda numa tempestade cruel, onde caem coisas, ela vai morrer a cada momento. Ela vem numa casa e bate na porta para ser acolhida, para sobreviver. Sabe o que o Deus faz? O Deus tranca a porta para sempre. E deixa a criança morrer lá fora. A verdade, infelizmente, é essa. Irmãos, tá bom? Muitas vezes não é a mulher que é isso. Irmãos e irmãs, pense num aborto de milhões cada dia em Sobral. Milhões de crianças que morrem. Quem vai assumir essa culpa? Só Ele. Nós temos um refúgio, tá bom? Nós não precisamos nos desfazer. Deus assume, Jesus morreu por isso. Mas nós temos que dizer a verdade. E nós temos que ser o povo da vida, irmãos e irmãs. Nós não podemos participar desse espírito abortista que se espalhou na nossa cidade como se fosse a única maneira de pensar. Ser o povo de Deus sempre foi difícil, irmãos e irmãs. Isaías muitas vezes reclamou e falou: é muito trabalho ser escolhido de Deus. E Jesus nos deixa livre. Mas se a gente quer seguir Jesus, não tem jeito. Nós temos que ser o povo da vida sem exceção nenhuma. Ele ressuscitou para a gente ter vida e vida eterna. Ele veio para salvar o ser humano. Isso significa cada criança. Se você quer ser de Jesus, você tem que ser em favor da criança. Na sua família, na família da vizinha, na família da mulher solteira, na família da mulher que tem condições nenhuma. Deus é em favor da criança, pois Ele é em favor de você. Amém.